Meus amores, o nosso Na Lata de hoje eu diria que está tiro, porrada e bomba. Um dos meus convidados já está aqui pela terceira vez. Ele inaugurou esta bagaça. E o nome dele é Leonardo Antônio, vulgo Léo Dias. Leonardo Antônio é ótimo. E ele está com Henrique Freitas, que é o editor-chefe do Jornal Meia Hora, que inclusive já foi seu chefe no Jornal Extra. Foi chefe? Chegou a ser chefe? Não, ele é meu chefe também, ainda hoje. Até hoje, é verdade. Tem o dia, meia hora. O dia, meia hora, todo mundo junto, misturado. Até hoje, ai, Henrique, você é olha. E, gente, vamos falar de quê? De quê? Biografia não autorizada de Anitta. Só que aqui, meu amor, a gente vai falar coisas que vocês não viram ontem no Danilo Gentili. Tenho certeza absoluta. Léo Dias! E aí? Henrique, muito obrigado por aceitar o convite. Nada, tá? Um prazer, muito legal. Prazer meu. Estou imensamente feliz de você estar aqui. Eu quero que você apresente Léo Dias para os seguidores do Na Lata. O Léo Dias E quero que Léo Dias depois apresente o Henrique. Maravilha. O Léo é uma pessoa que eu conheço há quase 20 anos. A gente se encontrou pela primeira vez na redação do Extra, quando a gente trabalhava lá no jornal da Infoglobo. E a primeira impressão que eu tive do Léo foi fantástica. A gente estava numa reunião, numa sala, só chefes, e ele entra nessa sala porque lá era o único lugar que gravava telefonema na redação naquele momento. Ele pega o telefone, aquela reunião acontecendo, ele pega o telefone, liga para Preta Gil e começa a entrevistar a Preta Gil por telefone, e uma das perguntas é: então, Preta, é verdade que você já fez suruba? Aquilo, a reunião parou, todo mundo olhando para ele e falou assim: cara, como assim? Que cara de pau é essa? Acabou a entrevista, o contrato veio para ele assinar. Não, ele já estava lá, porque eu não tinha conhecido ele antes, mas ele foi chamado para o jornal por isso, por essa coragem, cara de pau e sem cerimônia para falar com as pessoas. Sim. E aquilo ali, de lá para cá, só aumentou, né? O Léo se transformou, é hoje o maior jornalista de celebridade do Brasil. E acompanho diariamente, por força de trabalho e pela amizade que a gente construiu a carreira dele. E fiquei muito feliz de ter trabalhado com ele nesse projeto da Anitta. Henrique, eu estou feliz de você estar aqui hoje, porque ele sempre falou: traz o Henrique no Na Lata, traz o Henrique no Na Lata. Eu já estava para te chamar. E que bom que agora estão vocês dois aqui para falar desse livro. Antes de você apresentar o Henrique, a minha pergunta: afinal de contas, a Preta Gil fazia ou não fazia suruba? O que ela respondeu? Naquela época, assim, a Preta daquela época é diferente da Preta Gil. Mas fazia naquela época? É que depois que casa, né, a gente não faz mais suruba. Todo mundo viração. O povo casa. Posso apresentá-lo? Por favor. Então, o Henrique Freitas é o cara que eu chamei para escrever o livro comigo, é meu chefe há muitos anos. Desde o Extra, a gente ficou um tempo que não estávamos trabalhando juntos, mas agora ele voltou para o Jornal Dia, para o Jornal Meia Hora. Eu acho que ele é o cara mais genial que eu já vi fazendo capas de jornal. Ele é gênio, é um gênio. E gênio a gente tem que respeitar. Sem ele, esse livro não existiria, porque ele deu uma lógica para o texto. Eu fazia o texto compulsivamente, mas não tinha uma ordem. Ele deu um molho, ele deu um humor que talvez não tivesse tanto. E ele botou em ordem o texto. E assim, quem leu já o livro, principalmente o pessoal lá da de Ouro, ficou bastante surpreso. Então antes da gente entrar no livro, eu vou agora um pouco pro Henrique. Henrique, essa coisa do humor, do politicamente correto, fazer esse jornal que tem umas chamadas de capa maravilhosas, nesse momento onde não pode nada, onde tudo é gordofobia, homofobia, racismo, etc e tal. Como é que está sendo fazer esse jornal? Então, eu passei 4 anos fora da redação. Eu criei o Meia Hora em 2005, eu e o Elcimar, que era o diretor de redação da época. A gente criou o Meia Hora e eu fiquei como editor-chefe do Meia Hora durante 7 anos, de 5 a 12. Saí, fiquei 4 anos fora do jornal e voltei em 17 e encontrei uma outra realidade. E uma realidade que me exigia pensar mais, me exigiu ser mais inteligente para conseguir continuar sendo bem-humorado. Porque realmente, fazer humor hoje não dá para ser aquele humor rasteiro, aquele humor do tiozão do pavê. Sim. A gente tem que encontrar outras soluções para não agredir, para não transformar aquilo... Tiozão do pavê para comer. Exatamente. O tiozão do pavê é o cara que faz a piada, aquela piada bobona, aquela piada da quinta série. Sim. Né? E piada com... que eu acho que Meia Hora já fez muito disso. Sobre a mulher gostosona, a mulher
aqueles termos que Hoje a gente em dia ouve isso nas é ruas. assédio, né? A gente tem que ter cuidado, porque as próprias celebridades, enfim, a Anitta é um caso clássico. Ela posta semanalmente fotos ou no Instagram, faz stories de biquíni, né? E ela rebolando. Então ela está expondo, tá se expondo de alguma maneira ali, e os jornais populares vão relatar, mas reportar acho que pessoas isso. como a Anitta não se preocupam com isso. Será que se preocupam? Então, mas Resumindo, é um momento muito chato de mimimi, né? mas por parte assim, até das pessoas públicas. Sim, porque ela pode se importar, ela pode dizer que ela não fez aquilo ali, ela fez para as redes dela, não fez aquilo para sair no jornal. Ah, não, mas desculpa, né? na medida que uma pessoa famosa está fazendo esse tipo de coisa nas redes, ela está sabendo que vai para o mundo. Isso aí... É a minha verdade também. Sim. Eu acho que quando ela se expõe, a gente não está ali tirando foto escondido, a gente não está, a gente está simplesmente reportando, relatando algo que ela se expôs, ela colocou. Agora, eu queria posso fazer uma pergunta? Não pode não, que hoje você é meu entrevistado. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Olha, gente, se eu não deixar, ele vai Deixa eu fazer uma pergunta para ele, que eu acho que é importante. É importante a gente mostrar aqui as capas, algumas capas que ele fez. Então, mas eu já ia, olha, ele é tão ansioso que ele não espera. É o que você nem fazer. Não é ruim de não. Mostra as capas. Ó, a gente vai mostrar agora umas capas que eu segui de morrer de rir. Inclusive, vou perguntar da capa dele, que Henrique, eu não me conformo de você não ter colocado, que inclusive ele autorizou. Luana não tem mais dado em casa. Aquilo é pra morrer de rir, gente. Mas hoje poderia? Olha, eu acho que essa capa, ela ainda tem, ela tem um humor inteligente e ela faz com que a piada esteja na cabeça dos outros. Então, assim, vamos explicar, porque foi durante a separação do Dado com a Luana, quando ela colocou ele pra fora de casa, e aí no dia seguinte, o Meia Hora botou Luana não tem mais, aí botou o rosto do Dado. O rosto do Dado. Não foi a palavra Dado. Essa é né, é maravilhoso. A forma de fazer inteligente. Um humor inteligente, e vai fazer as pessoas entenderem o que está sendo dito ali com humor. Fátima Bernardes deixa o William Bonner para fazer programa. Poderia hoje? Poderia, porque é um jogo de palavras bobo. Aí sim, ela não é o tiozão do pavê, mas é um jogo de palavras que não está afetando a dignidade dela. Essa manchete foi depois que a Fátima anunciou a saída do Jornal Nacional para começar a fazer o encontro com Fátima Bernardes. Que na época ninguém sabia o que seria, ela só falou que ela tinha... Era um programa. Né? E na televisão é um programa. Então... Léo Dias... Não, calma aí, fala do Clodovil. Clodovil morre e vira purpurina. Hoje seria politicamente correto. Com essa turma aí de LGBT. terroristas, né? Que é meia dúzia, mas faz barulho. Ia te dar um problema sério? Eu acho que essa capa seria bem mais complicada. Viu? Eu acho que essa capa seria mais complicada. Mas purpurina é sinônimo de alegria, de colorido. Eu concordo. Quando eu fiz essa capa lá, quando o Clodovil morreu, deve ter sido 2009, alguma coisa assim, 2008, naquela ocasião, eu já fiquei preocupado. Porque eu sabia que podia ter reação. Eu lembro de uma capa de um Big Brother, de uma que tinha Morango, uma menina que era de Minas. Sim. E que ela é lésbica. Ela é lésbica. E ela tinha, e todo mundo falava disso, que ela tinha buço. E aí começavam a brincar morango de bigode. E no dia que ela foi pro paredão e saiu com o Marcelo Dourado, eu botei um morango na capa e botei um bigode grandão, falei, e dei a gente entrou em contato com uma loja dessas de depilação e ofereceu para ela o cupom para ela depilar o buço. Deu um problema. Deu problema com um grupo de defesa de LGBT. Porque eles começaram a falar que a gente estava sendo lesbofóbico. Ai, gente. E aí eu fui explicar para eles que morango de bigode não era porque ela era lésbica, e sim porque ela tinha buço. E aí no dia que ela... Mas eles não conseguiam entender isso. Não. Mas eu expliquei, contei tudo, mostrei diversas fotos dela e todas as postagens das pessoas falando que ela tinha buço e tal. Ou seja, você não criou esse negócio. Não, e ela falou disso na entrevista, quando ela sai do programa, aquela entrevista ali nos bastidores ainda lá do Big Brother, a menina perguntou, e o seu buço? Ela falou, não, isso não é buço não, isso é uma mancha mesmo. Aí deram um close, ela falou, isso é uma mancha que eu tenho há muito tempo, não sei o que. Tirou o buço com cera e daí, isso. E aí ela falou, isso aqui é uma mancha. Então, assim, era algo que era notado, todo mundo via, todo mundo comentava. Mas quando a gente foi fazer a história do morango de bigode, um grupo de defesa dos direitos LGBTs entrou em contato, reclamou, fez uma carta aberta falando que o jornal era lesbofóbico e tal, e eu me senti incomodado. Voltando para a biografia, meninos, e falando em carreira, ele estava falando aqui, eu fui lembrando disso. Um momento tenso recentemente da Anitta por conta de uma posição política ou uma não posição política. O
que aconteceu? Esse momento que vocês estão contando no livro, Qual? a história do ele não, das pessoas pressionarem a Anitta para se posicionar. A gente E a gente viu que algumas pessoas da direita começaram a postar fotos de shows da Anitta vazio e eles aderiram a essa falta de posicionamento dela. Isso tem no livro? A gente questionou muito se deveria ou não colocar esse silêncio, essa crise dela. Crise que durou algumas semanas por esse não posicionamento. Foi em setembro do ano passado. Sim, eu lembro bem. E aí a gente decidiu por botar, né? Sim, isso está no livro. A Anitta estava passando por diversos problemas. Ela estava durante a separação dela, final do casamento dela, que estava muito complicado. Ela estava também terminando o processo jurídico com a Camila Fialho. Estava entrando em acordo, então a cabeça dela estava... E estava deitada no terreiro. E aí ela foi... Um acordo milionário, Exatamente. Né? Dinheiro, casamento e estava onde lá? Estava deitada no terreiro. Mas ela foi... O que aconteceu foi que ela começou isso aí, diversas pessoas comentaram, ela começou no fim do casamento com o Thiago, ela estava se sentindo tão mal com aquela situação, com o que estava acontecendo na vida particular dela, que ela começou a buscar amigos do passado. Ela voltou para Honório. Sim. Ela se voltou para a adolescência. Quem acompanha, repara que eles começaram a frequentar de novo a casa dela. Os amigos da infância. Ela começou a buscar justamente nesse pessoas, momento da separação do Thiago. Ela queria a distância dos amigos que se formaram durante o tempo que ela virou celebridade. Ela foi atrás das pessoas que eram amigas dela, da Larissa. E nessa volta ao passado, ela se conectou com uma menina que era hiper era uma pessoa que tinha namorado, ela era ex-namorada de um menino que ela namorou do bonde da Estronda. Acho que é irmã. E aí ela tinha uma relação muito próxima, que ela namorou esse menino durante 4 anos, sei lá, e conhecia essa garota, e depois se afastaram, e ela reencontrou essa menina e seguiu essa menina no Instagram. E todo mundo viu que essa menina era Bolsonaro. Bolsonaro. E era defensora árdua. Assim, extremamente. Tudo era ali. E aí isso fez com que houvesse, que obviamente, quando uma celebridade segue alguém no Instagram, todo mundo corre para ver quem é. E quando chegaram lá, falaram, linkaram. Então a Anitta tá defendendo o Bolsonaro. Mas a situação dela, eu reparo que piorou, reparo até porque a gente se frequenta muito, e ele nesse processo de escrever o livro, então eu fiquei a par disso tudo. Inclusive eu fiz um post falando, não ceda a pressão de ninguém. Não foi para em momento algum agredir ela mais ainda do que eu sabia do momento que ela estava passando. Mas para não ceda mesmo, ninguém é obrigado a se posicionar. Claro. Tanto é que foram para casa da Ivete, ficaram lá batendo panela 3 dias, ela não se posicionou. Mas ela veio a público falar assim, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo. E não explicou o motivo, que é esse motivo que o Léo... Então, ela ficou uma semana, porque assim, quando ela frequenta, e ela é candomblessista, e aí ela estava, como esse período era muito turbulento, ela se recolheu no terreiro. Vai fazer um retiro espiritual. Retiro espiritual, que ela sempre faz. E nesse retiro, ela fica sem usar a internet e não tem acesso ao celular. E aí, a equipe dela, durante essa semana, postava fotos aleatórias só para alimentar as redes dela. Mas nem era ela que estava postando. E o couro comendo. E o couro comendo. E o couro comendo. E ninguém podia ali se aproximar da Anitta porque ela estava retirada no terreiro, fazendo o retiro dela, que ela precisa, que isso é importante para ela, até para ela se preparar para essa volta à realidade, que era uma realidade dura, que ela precisava resolver a questão do casamento dela e a questão da Camila Fialho. Nessa volta, ela viu que o mundo estava fervendo. Na cabeça dela. E aí ela demorou a se posicionar. Realmente. Demorou. Mas ela depois faz um ele não, ela publica... Pressionada. Sim. Mas vocês acreditam que ela é ele não? Olha, eu não conheço a Anitta pessoalmente. Tá? O que eu tive com o Léo escrever o livro de informação, me parece que ela é uma pessoa que não se posicionaria normalmente. Nunca. Ela não teria feito ele sim, ele não de maneira alguma. Para ela, se não fosse essa pressão. Entendi. Eu acho que ninguém é obrigado. Exatamente. Eu até acho porque que ela tem tanta o coisa barato na cabeça. dela é outro. O barato dela é outro. Assim. Me lembra, por exemplo, o Roberto Carlos nos anos 60, que não se posicionava contra a ditadura, ou outras pessoas mais recentes. Mas é uma pessoa que está ligada à carreira, que está ligada ao showbiz, está ligada àquilo que ela está produzindo. E ela tem as suas posições políticas hoje muito mais voltadas ao empoderamento da mulher,
mulher. Eu acho que ela está muito mais nesse caminho, que vai um pouco contra a determinada linha de extrema-direita, que acha que isso é ousado demais, ou que isso é baixaria, mas ela está ali. Quando ela fala que vai rebolar a bunda e tal, ela está se posicionando de alguma maneira, dizendo que ela tem esse direito, ela é mulher, ela não acha que ninguém tem que assediá-la por aquilo ali. E eu vou além, eu acho que quem fez isso com a Anitta, de pressioná-la a se posicionar, e quem reclamou de uma lentidão, nem era o público dela. Sim. Porque o público dela não tá nem aí. Você acha? Eu acho que não. Isso, no livro também a gente conta um outro episódio que me lembra isso aí, foi quando ela e a Pitty tiveram um desentendimento, um bate-boca, uma treta no programa do Altas Horas. Em que a Pitty, já muito mais ligada a esse discurso feminista, já muito mais entregue a isso, cortou a Anitta em diversas situações. A Anitta estava iniciando a carreira, iniciando a vida, vindo do subúrbio, despreparada, e ela foi falar um pouco da vida que ela via, e ela foi sendo cortada pela Pitty ali, e depois ela ficou super furiosa, e a gente conseguiu encontrar relatos sobre isso, de que a Pitty, antes do programa, falou: eu não quero cantar com ela no final, eu não quero associar minha imagem a ela. E ela ficou mais chateada por isso, que ela falou: se ela não quer associar a imagem dela a mim, depois ela vai me cortar dessa maneira, cadê a sororidade? Sim. Ela tinha que ter me colocado para cima e não ficar me jogando para baixo. Não tem. Então, não tem sororidade. Tem só tem um discurso, mas não tem ninguém ajudando ninguém. A mulherada está muito desunida. E depois desse episódio do Altas Horas, elas se encontraram diversas vezes e nunca se aproximaram. Ela e a Pitty. Vocês estão contando de fato detalhes da vida real da Anitta? Como assim? Coisas que vocês descobriram, que de repente ela pode ouvir não gostar. Nessa saída do pai de santo, nessa saída do retiro dela, ela decidiu terminar o casamento, pelo que eu entendi, foi isso? Sim. Terminou o casamento. Eu vou voltar para essa pergunta que eu fiz. Esse foi o segundo término. As pessoas não sabem, mas houve um término anterior, não foi? Um término anterior. Você conta o motivo dessa separação no livro? Vocês contam? Há vários motivos, né? Por exemplo? Há um deslumbre. Por parte do marido? Há um deslumbre. A rede social é um problema. Ela pede ele para parar, para fechar as redes sociais ou para abandonar as redes sociais. Há uma mentira descabida e desenfreada. Ele mente compulsivamente. Em relação ao quê? A tudo tem mentira. Besteira. Tipo, sou muito rico, não, essas coisas. Isso é uma compulsão. Uma compulsão de mentira. Mentira desnecessária. Não tem necessidade se você estava de bermuda ou calça, mas ele mente se estava de bermuda ou calça. Entendi. Está entendendo a diferença? Aí é outra questão. A questão do assédio moral. Né? Isso está no livro. E também o episódio do Carnaval também trouxe isso à tona de outra maneira. Né? O pai da Anitta rebate uma postagem do menino. E ele fala um pouco desse assédio moral. Quando separaram, ele pareceu ser muito tranquilo e tá de boa. Ele, Thiago. E aí agora tá colocando coisas que não parecem. E assim, eu acho assim, o que está acontecendo nessas últimas semanas, que vocês têm visto nas redes sociais, os amigos se pronunciando, o pai dela, ali eu até questiono se é realmente o pai dela, porque você pode perceber que ninguém ali faz nada sem autorização dela. Exatamente. Ninguém da família da Anitta faz nada sem autorização dela. Nada. O pai dela nunca faria isso sem autorização dela. Nunca. E o que o pai diz? O pai ataca ele, dizendo que ele chamava ela de suburbana, de burra, de gorda. Isso está contado no livro. Isso está tudo contado. Quer dizer, as pessoas estão fazendo um spoiler do livro, né? Os amigos da Anitta estão contando tudo. Mas essa questão do Thiago é muito mais profunda no livro, né? E de qualquer maneira tem o encadeamento, né? Sim. Do príncipe que vira um sapo, no final das contas, né? Em pouquíssimo tempo. A gente conta detalhes de como tudo aconteceu, como eles se conheceram, como foi a primeira noite dos dois, né? Todos. Você acha que o fato dela querer ser muito forte, que vocês estão falando, e eu tô lembrando da Gretchen, que agora escrevendo a biografia da Gretchen, ela se recusa a mostrar fragilidade. E a Anitta tá me remetendo muito a Gretchen, porque quando ela terminou, ela não mostrou em nenhum momento que estava sofrendo. Ela sofreu muito. E aí, logo fazendo show, logo arrumou um outro namoradinho lindo e tal. Isso não faz com que ela fique mais, assim, menos humanizada? Não. Não? Não. Eu não sei, assim, eu tenho uma opinião que ela desde muito nova, tem um episódio da morte da avó, que a gente conta no livro, que mostra um pouco isso, assim, de como ela consegue ou força
para separar o pessoal do profissional ali. A personagem não pode mostrar ser frágil. Sim. E só que atrás da personagem tem uma pessoa. Sim, né? sim. E isso estoura algumas vezes. O retiro que ela fez, não foi o primeiro, é muito nisso. Ela está ali despida de Anitta, né? Ela vai para lá para ser Larissa, para se encontrar com ela mesma, para buscar força, porque ela não existe ninguém que consiga passar pela quantidade vamos voltar ao carnaval, o episódio dela com o Neymar provoca na Bruna um sentimento tão ruim que leva a Bruna a sair do Instagram, voltar alguns dias depois, motivada lá por um post da Maísa, e ela fala, eu estava recolhida, a Bruna estava recolhida, não estava querendo ver isso, não estava afim de viver esse momento. As pessoas precisam, né, se mostrar frágeis em algum momento, mas a personagem ainda domina muito essa coisa do lado de fora. Vocês acham que ela saiu de vilã agora no carnaval? Não, também não acho não. Acho que ela saiu. Vilã por quê? Ela roubou homem de ninguém. A história dela, a história de conquistas. Que não eram amigas. Não, a história de conquistas dela tem uma linha de ética. Ela não fica com ninguém casado. Não, e assim, no carnaval ali ninguém comprometido, ela não fica. Naquele camarote, pelo que todo mundo viu e apurou e as histórias chegaram, ela pegou geral, ela estava ali feliz da vida, estava solteira. Uma menina de 25 anos se divertindo. Há muito tempo ela não passava carnaval solteira. Sim. Porque no carnaval passado ela estava com o Thiago, no outro acho que ela também estava, e nesse estava solteira, feliz da vida, fazendo um monte de coisa, né? Hormônios, álcool, né? Mistura explosiva, e um monte de gente jovem ali, todo mundo, né? Na flor da idade, todo mundo rico, bem-sucedido. E o Neymar solteiro, também em Salvador pegou outra pessoa. Não, e as pessoas se assustaram com... Vocês falariam aqui o nome da famosa que o Neymar pegou em Salvador, não? Não, vamos falar, tem no livro. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, as pessoas se assustam, a Anitta pegou o Neymar. No livro a gente mostra que não foi a primeira vez. Então, assim, esse beijinho aí, isso não é nada do que já aconteceu. Então, assim, não se assustem com esse beijo, pelo amor de Deus. Já quase casaram, já quase tiveram um filho. É porque esse beijo foi em público, né? Não, e a gente explica no livro por que a Bruna e o Neymar não se bicam. A Bruna e a Anitta não se bicam. Mas o Neymar também. Não, a Bruna e a Anitta não se odeiam, não é porque a Anitta ficou com o Neymar. Não. É outra parada aí. É outra parada. Tem outro homem no meio. Tem outro homem no meio. Não custa nada vocês contarem aqui qual Não, isso não. Ave Maria, tá chata essa entrevista. Então, cara, as pessoas têm que ler. E, gente, a pergunta é, tirando Camila Fialho, qual o famoso que vai sentir vontade de tocar fogo em vocês dois? Por estar lá naquele livro. Você falaria? Olha, eu acho que não é bem famoso, né? Porque só ficou famoso depois que esteve com ela. Mas o Thiago vai... Então o ex-marido vai sentir vontade de matar o Não, mas assim... Não, eu acho que ele Quando você fala matar, assim, parece que ele vai querer processar. Não tem motivo pra ele processar. Não é processar, mas assim, ele já... irritado com a real que ele já está, desde agora... falando sobre o Léo nas redes sociais dele, dando a entender que ele não está satisfeito com está preocupado. Mas assim, o que está relatado no livro foi o que testemunhas, né, viram, acompanharam, relataram, né, o que a gente consegue, o que o Léo e as meninas que fizeram a pesquisa, né, a Laís e a Monique, que foram fantásticas nesse processo todo. O que eles trazem para que a gente possa elaborar essa história é uma série de relatos de pessoas que estão muito próximas do... Desculpa, gente. Desculpa. Mas as pessoas que estão... as meninas, o Léo e as meninas conseguiram apurar, conversar e trouxeram muitas histórias de pessoas próximas ao ex-casal e que as histórias batem. Então, assim, não tem nada ali que não tenha sido visto, testemunhado. Não, e assim, isso que a gente... Eu ouvi o Thiago deu entrevista, aliás, queremos aqui agradecer o Thiago Magalhães, que ele que deu uma entrevista longa, e ouvimos também muitas pessoas em volta dela. Então, assim, tudo foi escrito, foi baseado nos depoimentos das pessoas que conviviam com ela, entendeu? Então não é nada tipo, não. Sim. A gente tá tudo gravado, a gente tem tudo... Tá tudo arquivado. Cerejas desse bolo: Ivete Sangalo, Simária, Cláudia Leite, Preta Gil, Pablo Vittar. Quem mais está sendo citado lá? Iggy, Maluma, Pitty.
Quem mais? Tem muita gente, né? Assim, o interessante, David eu acho Brasil. David Brasil é citado no Carlos início, Sampaio. né? Todo mundo da Furacão. Todo né? mundo da Furacão. Sampaio. Todo mundo lá da sua família. Minha família, o cacete. Ué, mas você não foi casado com o Furacão? Querido, eu fui casado com o Jonathan. Mas é o Furacão 2000. Nem ele. A Furacão não é Mas nem a dele, grande nem novidade dessa história é que o Jonathan não pegou a Anitta. Pegou a Bruninha, né? Eu sei lá. Você sabe que ele pegou a Bruninha. Não sei. E a Bruninha é citada. Muito. Bruninha é muito citada. Porque a Bruninha foi a primeira grande inimiga da Anitta. Ela fez de tudo pra acabar com a Anitta. Mas quem é Bruninha, gente? É uma Pergunta pro roqueira? Jonathan, ele transou com ela. O Jonathan lembrasse com que ele transou, amor. Puta que pariu. Não, você não sabe quem é MC Bruninha? Não. A MC Bruninha era concorrente da Anitta na época da Furacão. Mas não era MC... Perla? Não. E a MC Bruninha entrou com uma ação contra a Anitta, acusando ela de plágio de Show das Poderosas. Ela disse que Show das Poderosas foi plagiado de uma música composta pela mãe dela. Quer dizer, e aí Não a Anitta foi. precisou entrar na justiça proibindo a Bruninha de falar o nome dela. Que babado. Entendeu? Então foi uma E guerra. aí Bruninha E ganhou, desapareceu, ganhou. foi isso? Ganhou. A Bruninha é proibida. não pode falar o nome Não dele. pode falar. E Bruninha desapareceu do mapa, foi isso? Porque ela só tinha uma foto falando da Anitta. É isso que eu falo, assim. E ela tá casada hoje, tá Bruninha? Não. Ô, Jonathan, dá ajuda aí a menina, Jonathan. Pô. Mas aí a questão, a Leste é citado. A Leste é citada. Quem mais? E Anitta e a Leste, tem dissabores entre as Não, duas? porque a Lesha ela surge. A Lesha tá com uma carreira maravilhosa, ela deu uma volta por cima no último ano, assim. Mas inicialmente era o genérico da Anitta. Ela foi contratada pela Camila Pra ser o logo genérico. depois que... A Lesha veio aqui dar uma entrevista por uma equipe que, nossa mãe, de onde surgiu aquelas pessoas? Terminou a entrevista maravilhosa, o áudio não existia, eu não tinha ainda o menino João. Resumindo a ópera, a Lesha repetiu tudo que a Anitta falou em relação a Camila. O quê? De trabalhar e nunca conseguir pagar as contas. A gente fala isso. De coisas terríveis. A gente ela chorou. Assim, a Lesha passou em uma escala muito menor, concorda? Sim. Em uma Muito escala mais muito rápido. menor, tudo que a Anitta passou. A Anitta Foi muito mais rápido, assim. E foi muito corajosa. Muito mais Eu tô rápido. aqui nessa Mas sala. ela já sabia. Com um ano de contrato, ela já quis romper. Não, eu tô nessa sala, a Lesha me liga aos prantos. Me ajuda, eu preciso de você. Eu preciso me livrar da Camila. E eu, meu Deus, mas eu não sou empresária do Van, não entendo como é que... Não, mas porque você tem coragem. O que você me diz? Aí veio, me encontrou num restaurante aqui na Barra, a gente conversou. E eu falei, espera mais um pouco. Eu fiquei com muito medo. Ela falou, ela quer tomar até meu nome. O que eu faço? A gente já no livro, a gente conta que ela não conseguiu fazer isso com a Anitta. Ela Ela diz... E foi corajosa. A Lesha foi muito corajosa. Só pra você entender, ela diz, a Camila conta pra quem quiser ouvir, que o grande erro no contrato com a Anitta foi não ter patenteado o nome da Anitta, que ela fez com a Lesha. Quando a Lesha Mas chegou, ela não conseguiu quando a nada com a Lesha Lesha. chegou e terminou, A Lesha comprou. a Lesha teve que comprar o próprio nome. Que sacanagem. Que é um apelido de infância. Que É um apelido de... Ela chegou pra... A Camila chegou pra verdade Lesha... que a Anitta Calma aí. morreu 9 milhões nessa história, Léo? Você compra o livro, meu amor, R$229,90, tá? Quer pagar aqui agora? Caralho, eu tô dando o maior spoiler do negócio aqui. Vou botar coisa, ele não quer me... 9 milhões? Não sei, será que foram 9 milhões? Eu acho que muito mais do que o dinheiro, tinha uma questão ali, você concorda comigo? De você se apropriar de algo Que não é seu. teu. Porque aí você vai entender por que a Anitta nunca gravou um DVD depois que saiu da Camila. Por quê? Você vai entender. Eu sei, gente, mas não pode falar. Quem é a Anitta pra você, Henrique? Cara, a Anitta é um fenômeno. A Anitta é uma menina que desde muito nova, desde quando estudava em colégio público em Honório Gurgel, ela já sabia o que ela queria da vida e ela foi atrás disso. O contato inicial dela com a Furacão, ela fez de cabeça pensada. Ela falou, vou me colocar perto dos câmeras para que eu seja filmada. Não, então ela não foi descoberta por acaso. Não, ela fez com que fosse descoberta, entendeu? É uma menina de 14, 15 anos já com uma cabeça e ela sabe exatamente onde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer fazer da vida. O livro mostra isso em todas as etapas que ela passou e aponta para o futuro. E aponta para o futuro de uma pessoa que realmente sabe que isso que ela faz hoje tem um limite, mas ela já abriu diversas outras frentes para continuar sendo uma pessoa poderosa,
né? E ser esse furacão que ela foi nesses 10 primeiros anos Se amanhã quiser parar de cantar e fazer show, ela vai se continuar sobressair em outra área muito. do artístico. Ela é realmente um fenômeno. Foi isso que te levou a fazer com ele a biografia de uma menina de 25 anos? Isso e o fato dele estar escrevendo. Quando ele me mandou, há um ano mais ou menos, uma nota que estava saindo na Folha, dizendo que ele ia fazer a biografia da Anitta, ele mandou por curiosidade, assim, tipo, para trocar uma ideia. E dali eu já comecei, mas esse negócio é muito bom, você tem que fazer isso, tem que ler o livro tal, você tem que começar a ler a biografia do Paulo Coelho, ler não sei o que. Comecei a dar uma série de dicas para ele, porque eu achei aquilo fantástico. E aí logo depois eu falei, então vamos fazer isso junto. Tem um trecho do livro que você considera bizarro, de passagem da vida, assim, de uma menina com essa idade? Que coisa bizarra que essa menina teve que passar? Olha, eu acho que os 2 momentos em que ela bate de frente com os empresários são muito cruéis, e aí mostra um pouco do bastidor do showbiz, né? Do que é esse mercado cruel, o que ela passou nas mãos da Furacão e o que ela passou nas mãos da Camila são coisas muito, muito, muito cruéis para uma menina que tinha 20 anos de idade. E a gente imagina o que centenas de artistas passam hoje nas mãos dos empresários, né? A gente sabe disso. Sim. Você consegue. E estão todos calados. Certamente, e todos ficam calados. Aquilo ali é um Por isso espelho. ficam todo doido no Rivotril, na cachaça, termina todo mundo alcoólatra, todo mundo... É um espelho da realidade da... Sexo. Anitta, você olha, os homens olham pra Anitta e dizem, um furacão. Tem passagem sobre sexo no livro? Vocês contam alguma coisa? Então, é engraçado porque desde quando a gente começou a pensar o livro, o Henrique bate nessa tecla, porque eu acho que é por causa do meia hora, né? Ele fala, Léo, sexo, 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 sexo. É uma questão, é um tabu ali. É um tabu ali naquela casa falar de alguma coisa relacionada a sexo. A gente percebeu isso. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas a gente conta algumas experiências sexuais da Anitta, né? Uhum. Algumas coisas, alguns embates com a mãe dela por causa de sexo. A mãe dela sempre teve uma grande dificuldade em entender por que a Anitta gosta de meninos e meninas. Porque a mãe dela não tem preconceito algum. Ela falou, minha filha, se você gostasse de meninas, eu apoiaria. Eu só não entendo porque é menino e menina. Meu Deus, porque ninguém morre de fome, gosta dos dois? A gente reporta... Não, tem um capítulo dedicado aos homens. Só que nesse capítulo entram mulheres também. Que passaram pela vida da Anitta. São mas homens. tem outras histórias, em outros momentos a gente cita outros namorados que tiveram uma importância muito grande na vida da Anitta. Estão citados. E um episódio específico que vocês vão ler, numa época que ela estava super operada, a dificuldade que ela tinha em lidar com o corpo. Isso está contado, está relatado. Então A aceitação do próprio corpo. Ela tinha uma dificuldade muito grande de aceitar, por conta dessas marcas que ela teve. No peito de uma cirurgia que teve que fazer show antes da hora e sangrou e uma loucura. Por causa da pressão de uma empresária. Gente, que doideira. E o que é pior, ainda morri 9 milhões. Não. E a questão da pressão da empresária, a gente reporta, e vocês vão ver nessa primeira cirurgia que ela fez nos seios, ela tá num show e começa a sangrar, o ponto sai. Imagina, ela fazendo um show sangrando o seio. A Anitta não faz o show sentada em banquinho violão, né? Ela dança, ela se Quando movimenta. vê, já explodiu tudo. Então, assim, aconteceu isso nessa primeira cirurgia, que foi uma cirurgia muito mal sucedida, e aconteceu dela ter que cantar ao vivo na TV Globo, com o nariz todo toda ferrada, maquiagem tentando esconder aquilo ali. Por livre e espontânea pressão. Porque ela tinha que aparecer no programa. Isso é bizarro, né? E aí, assim, eu acho que vale ressaltar outra coisa, que assim, a gente se baseou, além dos relatos e tal, a gente teve acesso ao processo, que são 64 mil páginas. É muita coisa, é um negócio... É uma coisa o Léo contratou gigantesca. um Eu contratei um advogado para entender o processo. A gente contratou e ele leu e esmiuçou tudo que... E assim, há denúncias de ambos os lados. É uma acusando a outra. E denúncias pesadas. Tá no livro. Tá no livro.
Chega. Tem momentos que foi tirado do livro, gente, porque, sei lá por que eles tiraram. Não vai botar mas isso uma não, coisa, cara. Não, do livro, começa. coisas do livro. Gente, tem momentos do livro, assim, que não vai, que escreveram e aí resolveram tirar. Que eu não vou entrar agora no mérito, né, no X da questão. Até porque a gente mas tem em que relação entender a investimento, que é o seguinte, a Camila o Fialho... jurídico de ouro lê o livro. Claro. E em relação ao investimento, que provavelmente está nesse processo aí, que Camila Fialho deve ter colocado como investimento na carreira de Anitta, ela me deu uma entrevista que está no canal, se vocês procurarem, ela diz que até o OB da Anitta era ela que pagava. Então, provavelmente, isso também está lá na lista de gastos, né, com a Anitta. E tinha um fundo Anitta. No que consiste o fundo Anitta? Tinha um fundo que ela nunca soube o que era esse fundo. Era um dinheiro que eles separavam para todos os gastos possíveis e imagináveis com a Anitta. Só que era um dinheiro excessivo. E a Anitta fala isso, ó, ela nunca teve nenhuma gerência sobre a carreira dela quando ela estava lá. Então qualquer gasto realmente era determinado pelos empresários. Não tinha nada de 70 mil, né? Foi 70 mil, não tinha isso não? 70 mil foi na outra. Aí já tinha. Já estava sozinha. Mas ela fala isso, ela reclama, fala, pô, como é que você está dizendo que tem esse fundo, está reclamando que eu gastava demais, se todos os gastos com a personagem eram vocês que determinavam? Resumindo a ópera, uma menina de 25 anos está de pé, é pauleira, né? É pauleira. Não, está de pé e está projetando o futuro. E fazendo sucesso. Projetando o futuro de uma forma muito interessante. Na idade dela, alguém aqui no Brasil já foi tão longe igual ela ou não? Vocês lembram disso? Não, acho que nem além da idade dela. Nunca foram, né? Não. Tá. Carmen Miranda talvez tenha estourado lá fora com uma música. Com essa idade, mais ou menos? Não, bem mais velho. Eu acho que ninguém chegou tão longe lá fora. Eu acho que chegava longe lá fora, se for muito para trás, você pega o Roberto Carlos. Não, mas era uma comunidade latina. Que tinha ela nunca chegou tão longe. Gravar com Madonna? Fazer The Voice, Magic. Algum artista pop no Brasil gravou com algum ícone pop do mundo? Não, acho que... Anitta tá milionária? Tá. Com certeza. Tá. Mesmo depois de perder 9 milhões. Você cismou com esses 9 milhões? É muito dinheiro pra cacete. Não, meu amor, perder R$1.000. Pra que a gente não olha? É porque eu entendo de milhões presas, entendeu, meu amor? Por isso que eu tô falando. Henrique, um bate-bola. Medo do que possa acontecer aqui nessa biografia, de alguém reclamar. Tem medo? Não tenho medo, não. Acho que a turma que fez a pesquisa fez muito bem e acho que tá tudo muito, muito calçado. Tá. Léo Dias, em algum momento, pensou em desistir? De várias vezes. Por quê? Porque... por causa da pressão, por causa de tudo. Ele passou 4 meses sem escrever uma linha. Medo de não saber fazer. Não, eu primeiro sempre soube que não... Por isso que eu precisei muito da ajuda do Henrique. Eu acho até hoje que eu não sei fazer. Porque eu não sou uma pessoa organizada, né? Eu não sou uma pessoa... Mas em compensação trazia informação que o organizador aqui... Sem a força de trabalho, por isso que o livro atrasou muito. A gente deveria ter... lançado em dezembro. Esse livro era para o Natal, ele está indo para março. Na verdade, para o Natal ele deveria ter estado pronto lá em novembro, alguma coisa assim. A gente vai lançar ele no final de março. No dia do aniversário dela. Mas porque o Léo passou 4 meses sem escrever. Quando as pessoas duvidam que não é autorizado, porque vocês são amigos. Vocês são amigos? Você é amigo da Anitta? Não sou amigo da Anitta, mas eu tenho uma relação profissional. Eu já disse isso algumas vezes. Eu tenho uma relação profissional. Eu tenho contato direto com ela. Agora, se ela não fosse o que ela é, eu não sei se me interessaria em conversar tanto com ela. E se eu não tivesse chegado onde eu cheguei, eu não sei se ela me daria atenção. Se eu continuasse como o colunistazinho de um jornal carioca e não tivesse me tornado um jornalista de âmbito nacional, não acho que eu sou o maior jornalista de celebridades do Brasil, mas eu acho que eu sou um jornalista que atinge hoje o Brasil inteiro. E quem você acha que é? Não sei. Não tem, então? Ó! Antes da sua cara, vou falar o seguinte, vou falar o seguinte. A próxima biografia que eu e o Léo vamos escrever vai ser a biografia dele. Não! Eu falei que não. E ele falou até que ele já pensou no título. Henrique, eu colaboro, Henrique. Não, o título qual é? O título? É não autorizado, Henrique? Léo Dias de Pedra Vidraça. É não autorizado. Claro, né, a gente. Mas eu escrevi o menino não autorizado. Ó, eu vou ser sua colaboradora, vamos conversar aí sobre o cachezinho.
Olha, gente, curta, se inscreva, compartilhe dia 2 aqui. Não, o link, cadê minha câmera? Qual é a minha câmera? O link. Não, menina, a gente botar aqui no negócio. Então põe o link, ó, pré-venda aberta, por favor. R$ 29,90 na Saraiva, R$ 19,90 e-book na Amazon. Vai lá, compra agora o seu, por favor, você vai se divertir. É um ótimo presente, dá pra quem você quiser. Olha, mesmo que você não goste da Anitta, você vai ficar muito impressionado com os bastidores do showbiz brasileiro. Dia 2 no Shopping Leblon, aqui no Rio de Janeiro, para quem tá no Rio de Janeiro, São Paulo. Bangu Shopping, isso é mais importante. Shopping. Bangu Shopping, a gente também vai lançar Center Norte em São Paulo. E eu quero rodar o Brasil com shoppings populares. É isso aí. Já falou. E aí acabou o lançamento, procura por ele, que ele já pegou o avião e saiu do Brasil, tá? Então curta, se inscreva, compartilhe, dá seu joinha, manda esse link aqui dessa entrevista pros amigos. Tchau, gente. Beijo! Obrigado. Valeu. Foi.